Olá, seja bem-vindo a esta apresentação. Meu nome é Hernandes Barbosa Gomes. Irei apresentar o trabalho intitulado O uso da técnica do eletroencefalograma no estudo da psicopatia, uma revisão sistemática. Este é um trabalho colaborativo entre mim e Pedro Lucas dos Santos, Alessandro Teixeira Rezende, Isla Magalhães de Moura, Camila Vieira de Figueiredo, Heloísa Bárbara Cunha Moisés. Personalidade. Não há um consenso entre a definição de personalidade pelos diversos autores, porém, a definição mais aceita é que a personalidade é o conjunto das características mais importantes e relativamente estáveis de uma pessoa, as quais constituem padrões de comportamentos consistentes. Dentro da estrutura da personalidade, também é possível estudar os transtornos da personalidade. Dentre eles, nós iremos destacar aqui a psicopatia. A psicopatia se apresenta desde a infância, caracterizando-se basicamente pela motivação para realizar comportamentos antissociais, pelo estabelecimento de relações interpessoais exploradoras, por uma alta impulsividade e busca de emoção, assim como baixa empatia e ansiedade. As disciplinas que estudam a psicopatia podem ser destacadas com a própria psicologia social, a psicologia da personalidade, a psicologia clínica, a avaliação psicológica e a neurociência. Esse trabalho aqui irá abordar especificamente o campo da neurociência. E neste caso, nós iremos destacar aqui o uso da técnica neuronal de eletroencefalograma no estudo da psicopatia. O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão da literatura considerando o uso do eletroencefalograma, conhecido como EEG, em estudos de psicopatia. Para este fim, foram realizadas buscas nas bases de dados do Cielo, PepSIC, Springer, Psico, Info e PubMed. Os termos utilizados na busca foi Electroencephalograph, ou EEG, e Psychopathy, ou psicopatia. E os critérios de inclusão, nesse caso, foram adotados 7 critérios. O primeiro deles consiste em um artigo, tem que consistir em um artigo científico. O segundo consistir em artigo de natureza empírica. O terceiro, ter sido publicado nos últimos 5 anos, neste caso seriam artigos mais atualizados, estar escrito em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, e utilizar a técnica de eletroencefalograma, ter como objeto de estudo a psicopatia e estar completo e disponível gratuitamente. Bom, os resultados iniciais, nas buscas nas bases de dados, podemos obter 576 artigos no geral, né? Destes, 525 foram excluídos devido aos critérios 1, 2, 4 e 7, então os resumos já foram excluídos, e restaram, neste caso, 51. Estes artigos foram analisados completamente, porém, né, 38 foram excluídos por não atender aos critérios de inclusão 5 e 6, que a gente pode rever aqui atrás. No caso, utilizar a técnica de eletroencefalograma, eles não utilizavam. E ter como objeto de estudo a psicopatia, que é o foco principal desta revisão. Ao final, nós obtemos aí 13 artigos, aos quais fizeram parte dessa revisão, que foram analisados completamente, e dos quais estaremos discutindo logo mais. Bom, em todos esses artigos, dos 13 que foram encontrados, foi possível verificar que pelo menos 7 estudos tinham uma amostra exclusivamente masculina. 5 desses estudos com uma amostra mista e um estudo com amostra exclusivamente feminina. Nesse caso, a gente vê a prevalência de pessoas do sexo masculino, né? Se a gente considerar aí os 7 estudos,
como também os 5, onde há uma amostra mista, e apenas um que levou em consideração apenas a amostra feminina. As possíveis explicações para esse dado dos homens, sendo a maioria, é a prevalência do transtorno, exclusivamente em homens, né? Geralmente a prevalência clínica são em homens, e os estereótipos de gênero, como explicações evolucionistas. O que se tem geralmente, que se ouve, é que as pesquisas falam que os homens são mais agressivos do que as mulheres, e por essa razão podem estar sendo omitidas. Quanto aos instrumentos empregados, o Psychopar Checklist Revision foi utilizado na maior parte dos estudos analisados. Nesse caso, dos 13, em 9 estudos estavam presentes esse instrumento, uma vez que consiste no principal instrumento para mensurar a psicopatia em amostras de sujeitos compostas por infratores. Os objetivos dos estudos com EEG, a gente pôde verificar aí uma similaridade entre todos os estudos, né, que empregavam o procedimento do EEG. Dentre eles, a maioria, alguns, né, pelo menos, voltavam-se à análise de processamentos envolvendo a atenção e elementos de emoção. Nesse caso, 2 que falavam de atenção, 3 que falavam de atenção e 2 que falavam de emoção, que tinham como objetivo verificar a emoção. A maioria dos estudos, porém, deram ênfase ao processamento de informação. Quando a gente fala do processamento de informação, ele é muito importante na análise da psicopatia, né? Então, o processamento da informação é uma área da teoria cognitiva em que se busca investigar como as pessoas solucionam tarefas mentais através de funções neurológicas, como no caso foi falado anteriormente, a atenção, a percepção e a memória. Os resultados analisados nos artigos, a gente considerou aqueles que, de algum modo, trazem evidências empíricas importantes sobre a psicopatia, possibilitadas a partir de dados passíveis de serem acessados via o eletroencefalograma. Observaram-se, nesses estudos, que alguns eram voltados especificamente ao impacto do processamento de informação na psicopatia. Com base nisso, verificou que indivíduos com altos níveis de psicopatia apresentam déficits de processamento de informação. Bom, de maneira geral, esta revisão analisou o uso da técnica do EEG em estudos de psicopatia. Verificou-se que, no contexto brasileiro, há uma incipiência de estudos embasados na articulação de processos sociais e neurobiológicos, fomentando de tal forma a necessidade de pesquisas na área de neurociência social. Foi verificado, nesse caso não foi encontrado nenhum artigo, né, publicado em língua portuguesa, apenas um também na língua espanhola, porém a sua grande maioria foram de língua inglesa, né, e outros também em outras línguas, mas a gente considerou também o de língua inglesa para análise. Verifica-se que o estudo da neurociência social, e principalmente usando o eletroencefalograma, ele é muito raso, praticamente, né, nós não obtivemos nenhum resultado. Assim, poder-se levar a cabo estudos sobre psicopatia e eletroencefalograma em amostras brasileiras, em estudos futuros, né? No caso, amostras clínicas e não clínicas, fazendo uso de medidas de autorrelato, bem como de medidas implícitas. Cabe salientar que foram considerados apenas os artigos dos últimos 5 anos, priorizando-se a literatura recente acerca da temática. É possível que tenhamos aí outros tipos de literatura com datas anteriores, mas é necessário se realizar um estudo mais aprofundado. Por isso, a fim de elaborar um panorama mais amplo da literatura, né, sugere-se aí realizar pesquisas com artigos já publicados, todos os artigos, incluindo-se teses e livros em variadas línguas, não só nessas 3 que nós selecionamos. Ao identificar o foco que
estudos da psicologia têm adotado para investigar a psicopatia, espera-se que essa revisão seja uma contribuição para aqueles que estão planejando o desenvolvimento de novas pesquisas nesta área. Como foi dito anteriormente, nós verificamos que há uma incipiência e realmente precisam-se ter mais estudos voltados para essa área. Esperamos que esse artigo possa contribuir de alguma forma para quem deseja se aprofundar na temática. Muito obrigado por sua participação, pela sua colaboração ao assistir esse vídeo e até a próxima.